Instalando e configurando o servidor Apache e o servidor MySQL no projeto do Framework. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje dando continuidade ao nosso projetinho que a gente está montando aí um mini framework aí usando o PHP aí, um framework bem simples usando o PHP. Até o momento a gente só estava usando aí o servidor interno do PHP e agora a gente vai começar aí de fato a trabalhar com recursos mais de mercado. A gente vai instalar aí no o nosso servidor web, aí a gente vai instalar o Apache dentro da nossa aplicação e vamos instalar também o MySQL, porque aí nas próximas aulas a gente já vai aí em breve começar a trabalhar com um banco de dados e aí a gente vai precisar desses serviços. Então, se você não assistiu às outras aulas aí que eu mostro como criar esse projetinho, vou deixar aí o link para vocês assistirem, vou deixar o link aí da playlist, também do curso de HTML, do curso aí de PHP, né, para vocês poderem estar acompanhando, para poder não ficar se perdendo aí e tudo mais. Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classe final, e vamos lá para o VS Code para poder te mostrar isso daqui na prática. Então, basicamente é o seguinte, nós finalizamos aqui, né, a base aí do nosso projeto, a gente vai mexer ainda nessa base desse projeto, tem alguns pontinhos ainda para a gente poder ajustar, né, inclusive no meu aqui, eu escrevi aqui a palavra controllers errado, com 3 L's, na verdade são apenas 2, então a gente vai corrigir aqui algumas coisinhas, vamos modificar também algumas coisas, e a gente já está preparando aí a nossa aplicação aí para os próximos passos, tá? Então, como eu comentei com vocês aí lá na aula, aí onde eu falei sobre servidores web, a gente geralmente coloca, né, a nossa aplicação PHP utilizando algum servidor web. A gente não costuma utilizar esse servidor do PHP interno que a gente está utilizando como servidor de fato de produção, né? A gente utilizou um Nginx, um Apache, algum servidor ali, né, onde você pode estar tendo recursos mais avançados. Então, no nosso caso, a gente trabalhou até agora, né, com o servidor interno do PHP, mas a gente vai para o próximo passo, que é instalar aí o Apache, tá? Então é o seguinte, o Apache, ele é um servidor web, tá? É o mais comum de ser utilizado aí quando a gente trabalha com PHP. Existe também o Nginx, mas a gente vai trabalhar aqui com o Apache, que geralmente é o que o pessoal costuma usar mais. O Nginx, ele é um servidor mais rápido, então se algum dia você tiver com uma aplicação muito grande, que tem muito acesso, talvez seja legal você dar uma olhada no Nginx, mas a gente vai começar aqui com o Apache. E também vamos utilizar o MySQL como banco de dados. Existem outros bancos de dados, existe Oracle, existe diversos outros bancos de dados, mas nós vamos utilizar o MySQL também, que é o mais comum de ser utilizado aí com o PHP, tá? No nosso caso, a gente, como esse daqui é um curso de PHP, não é um curso de servidores web, não é um curso de banco de dados, a gente não vai baixar esses aplicativos separadamente, né? Então você pode baixar aí só o Apache separadamente, instalar ele no seu computador, configurar ele manualmente, vai funcionar. O MySQL também você pode baixar ele separadamente, configurar no seu computador e usar ele tranquilamente. Mas no nosso caso, a gente vai utilizar um servidor que já traz tudo isso embutido para a gente. Então, vou apresentar para vocês o AMP Server, tá? O AMP Server não é o único, existe também o Champ Server, mas eu gosto de trabalhar aqui com o AMP, tá? O AMP Server, na verdade, ele é um pacote. Você vai instalar esse aplicativo e ele já vai vir com algumas coisas instaladas dentro dele. Ele já vai vir aí com o PHP instalado e configurado. Então, a gente configurou o PHP na mão até agora. A gente baixou o PHP, foi lá, criou variável de ambiente e tudo mais. Com o AMP, você só precisa instalar o AMP. O AMP já vem com o PHP instalado, ele já vem aí com o banco de dados MySQL e MariaDB instalados, ele já vem aí com o servidor Apache instalado. Então, ele é um pacote, tá? Então, como faz aqui o download, né? Eu vou deixar aqui o link aqui do AMP Server, o ampserver.com. Basta você clicar aqui em downloads, lembrando que o AMP Server, ele funciona aqui, né? Esse AMP Server, ele é de 64 bits, ou seja, não existe mais uma versão dele de 32 bits. Se você estiver utilizando o sistema operacional, né, o seu Windows, for de 32 bits, não vai funcionar esse AMP Server. Talvez você vá precisar vir aqui na página de downloads aqui e procurar alguns downloads mais antigos, tá?
Ele já traz aqui o Apache 2.4.65 e ele traz o PHP. PHP 8.0.3, 8.1.33, 8.229, 8.415 e o 8.5. Ou seja, ele já traz várias versões do PHP embutidas. E aí você pode, por exemplo, com esse servidor, você pode ter um projeto no PHP 8, um projeto do PHP 8.5 e assim por diante. Ele traz aqui o MySQL 8.4 e o MariaDB 11, tá? E ele traz também essas ferramentas aqui, né? O PHP MyAdmin 5.2. Ele vai servir para a gente poder criar os nossos bancos de dados MySQL sem precisar instalar um aplicativo para isso, ou sem precisar fazer isso via linha de comando. Ele traz aqui mais algumas outras ferramentas. Então, basta você clicar aqui em Download, ele vai abrir aqui pedindo cadastro, você não precisa fazer o cadastro, é só clicar aqui, ó. Você pode fazer o download diretamente, ele vai abrir aqui uma página, a página é do SourceForge, né? O SourceForge é ele permite que desenvolvedores de software livre, né? Ou seja, de software gratuito e de código aberto, hospedem seus projetos lá sem precisar pagar nada, tá? Então, ele já vai baixar aqui para você, ó, tá finalizando o download, tá? E existe uma questão aí quando a gente vai instalar aqui o WAMP, tá? Então, vou clicar aqui no meio instalação do WAMP, certo? Vou escolher o idioma. Ele está dizendo que já está instalado aqui na minha máquina, tá? Então, porque obviamente eu já instalei, mas é o seguinte, para você poder instalar o AMP, você precisa ter essas ferramentas instaladas. Você precisa ter o Visual C 11 redistributável x64 e x86 instalados, né? E você precisa ter aqui essas versões mais recentes aqui, tá? Então você precisa ter esses carinhas aqui instalados. Então, o pessoal do AMP, né, já criou uma ferramenta, certo? Que eu também vou deixar o link para vocês, que é para verificar se o seu sistema atende os requisitos. Então, quando você der OK, você vai dar um check, ele vai dizer quais itens estão faltantes, tá? Eu vou deixar também para vocês aí o link, né? Caso você não tenha, você vai precisar instalar esses pacotes aqui, ó, tá? Eu vou deixar os links aí para vocês. Se você não instalar esses pacotes, ele não vai funcionar. Ele precisa ter esses itens instalados para funcionar, tá? Então, maravilha. Uma vez que você instalou o AMP, você vai iniciar e você vai passar a ter aqui o íconezinho do AMP aqui embaixo. Ó. O íconezinho verde significa que o AMP está rodando, tá? Se eu clicar nele, eu vou ter informações aqui, certo? Eu vou ter as informações aqui, ó, do meu MySQL, do meu PHP, certo? Inclusive eu posso, né, aquelas configurações do PHP, né? Como que eu ativo uma extensão do PHP? A gente viu manualmente que você entra lá no PHP ini e ativa. Aqui, se você precisar ativar uma extensão, você vem aqui em PHP Extensions, é só você marcar aqui, ó, dar um cliquezinho. Aqui você clicar, ela vai estar instalada, vai estar ativa, né? Então aqui ele já tem as extensões, é só você ativar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, configurações do PHP, né, ó. Você quer trocar as configurações do PHP, ó, certo? Então, eu quero permitir uploads ou não, ó, tempo máximo de execução, tá vendo? Tamanho máximo de memória, todas aquelas configurações do PHP, ele já facilita aqui pra gente, né? Então, é muito mais fácil de você trabalhar com ele. É claro que você ainda pode entrar lá na pasta do PHP dele, né, e modificar, tá? Então, você pode clicar aqui no PHP ini e modificar. Então, repara que ele tem aqui, ó, MariaDB, MySQL, Apache e tudo mais, tá? Então, ele verdinho, ele está rodando. Um ponto importante da instalação do AMP é, quando você for instalar, instale ele na raiz do seu disco rígido, tá? Então, eu instalei aqui no disco C em uma pasta sem espaços, sem caracteres, com acento. Então, recomenda, né, quando você for abrir a instalação dele, ele já vai sugerir para você instalar aqui no disco C com esse nome, o AMP64. Então, se você olhar lá na descrição da instalação, ele vai falar, olha, se você for instalar em um lugar fora do padrão, instale de preferência na raiz do disco do sistema e com uma pasta que não tenha espaços, que não tenha acentos, senão você vai ter problemas. Se você colocar isso aqui com espaços e acentos, você terá problemas, tá? Então, a gente vai pegar o nosso projeto e vamos jogar ele aqui.
Então, como que faz aqui para usar, né, o AMP aqui? Uma vez que ele está instalado, você vai dar um clique aqui nele, certo? E você vai clicar aqui, ó, localhost, ele já vai abrir para gente a página inicial do AMP aqui, ó, com o que ele está instalado e algumas opções, ó, quais módulos estão instalados, tá vendo? Informações do projeto e tudo mais, tá? Então, tá aqui. E agora, como é que a gente vai pegar o nosso projeto e fazer ele funcionar aqui? Simples. Eu vou vir aqui na pasta do meu computador que está instalado o meu projeto, tá vendo? O meu projeto está aqui, nessa pasta. Eu vou copiar aqui, ó, né, todos os... Eu vou copiar todos os arquivos aqui, ó, do meu projeto, certo? Selecionei, dei um Ctrl C. Vou vir aqui, ó, dentro do disco C, dentro da pasta do AMP, dentro da pasta www. Vou criar aqui, ó, uma pasta. Então, no caso, eu criei uma pasta projeto 3 e vou colar aqui o meu projeto. No caso aqui, eu já colei. Então, para você fazer aí na sua casa, né, entre na pasta aí que você fez o seu projeto, que ele está salvo, copia tudo que tem dentro aqui, certo? Vai dentro da pasta do AMP, dentro da pasta www, cria uma pastinha e cola os seus arquivos aqui dentro, tá? Esse é o primeiro passo. Feito isso, aqui nessa página do AMP, você vai fazer o seguinte. Nessa página inicial dele, você vai clicar aqui, ó, em Add a Virtual Host, tá? Onde está escrito nome, você vai colocar o nome que você quer para o seu site. Então, por exemplo, eu quero que o meu site se chame framework.com. O que vai acontecer? Quando você colocar esse nome aqui no seu navegador e der Enter, ele vai abrir seu site. Ou seja, a gente estava fazendo como? A gente vinha aqui e colocava localhost 8080, mas não é um nome que fica muito bacana, né? Então, o que você faz? Esse virtual host aqui do Apache, ele permite que você faça isso. Você cria sites, tá? Localmente. Então, você coloca aqui. Eu recomendo que você não coloque, né, .com ou .com.br, porque isso pode acontecer de repente do seu Chrome, ou seu navegador, entender que ele tem que buscar isso na internet. Então, sei lá, eu coloquei só framework, mas sei lá, framework.local é uma possibilidade, tá? Aí tem aqui, ó, caminho absoluto, né, do projeto. Então, onde que está o meu projeto? Vou vir aqui na minha pasta do AMP, vou entrar na pasta public do meu projeto, certo? Ó, clico aqui na URL, ó. Esse daqui é o caminho completo. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui e vou colar aqui, certo? Um outro detalhe que eu também não expliquei ainda, né? Aqui no AMP, se você clicar aqui no AMP e você vir em PHP, ele vai deixar você escolher qual é a versão do PHP. Então tem que trocar aqui para 8.5, né? Nós estamos utilizando o PHP mais recente. Então selecione aqui, né, o 8.5 para você poder utilizar o PHP 8.5, tá? Mas existe também a opção de você ativar isso aqui, ó. Se você marcar essa opção, você está dizendo para o seu AMP que você quer rodar o PHP no modo FCGI, né, no modo FastCGI. O que isso daqui permite? Resumidamente, ele permite que para cada virtual host desse, ou seja, para cada site que você adicione, você rode uma versão diferente do PHP. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um só site e ele está no PHP 8.5. Então, é muito mais fácil eu vir aqui, clicar, vir aqui no PHP e trocar a versão para ser 8.5, certo? Ou seja, todo site vai ser 8.5. Aí eu não preciso marcar isso. Então, se você só tem um site e ele é o que a gente está fazendo e está na versão 8.5, você não precisa marcar isso. Pode deixar isso aqui desativado e esse campo aqui pode ficar em branco. Agora, se você tem outros projetos na sua máquina, um com uma versão, sei lá, diferente do PHP, você marca aqui e aí você escolhe qual é a versão do PHP que você quer para esse seu projeto. Então, por exemplo, se eu fosse rodar aqui com PHP 8.5, eu escolheria essa opção, marcar, e eu escolheria aqui na listagem 8.5. No meu caso, como eu só tenho um projeto e ele está rodando no PHP 8.5, eu só vim aqui no meu AMP e troquei aqui, né, o PHP para a versão 8.5. Se por acaso você trocar aqui e tiver algum problema, é só você clicar aqui no Restart All Services, né, para ele recarregar aí todos os serviços, tá? Feito isso, né, então cliquei aqui
bonitinho, cadastrei, clica aqui, ó, Start Creation. Ele vai dizer assim, ó, criei com sucesso, né? Tá criado, só que eu tenho que reiniciar esse DNS. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no AMPzinho, clico, certo? Aqui no AMP, eu vou clicar com o botão direito. Botão direito, na verdade, deixa eu ver aqui. Eu preciso rodar, ó, clicar com o botão direito, vai em Tools. Então, botão direito, Tools, aí eu vou vir aqui, ó, Restart DNS para funcionar. Feito isso, você pode vir aqui na sua URL e colocar o nome que você colocar lá. Então, eu coloquei, por exemplo, framework.local. Vou dar Enter e ele vai funcionar para mim, tá? É que no meu aqui, deixa eu só reiniciar, né, o meu DNS. Pronto, DNS reiniciado. Então, tá atualizando. Agora sim, framework.local, tá? Fez isso, agora você passa a ter uma URL como se fosse um site para você, tudo bem? Então, tá funcionando aqui já o nosso servidor, tá? Depois que você fez isso a primeira vez, você não precisa mais fazer isso. Você só faz isso uma única vez para configurar. Da próxima vez, é só você, né, abrir o AMP e acessar direto. Ou você pode clicar aqui, né, no ícone do AMP. Você vai vir aqui, ó, Your Virtual Hosts, vai aparecer aqui, ó, só você clicar, ele já vai abrir para você uma guia aí com o seu site aberto. Então, um jeito bem facinho de ter funcionando. Para a gente testar aqui, vamos clicar aqui em sobre, e aí você vai ver que vai dar um erro, tá? Então, o nosso site que estava funcionando corretamente antes, aí no servidor interno do PHP, passou a não funcionar mais aqui quando nós estamos trabalhando com o Apache, tá? Então, por que que isso aqui aconteceu? Isso aconteceu porque o Apache, ele funciona diferente aí do nosso PHP, né? O servidor do PHP, aquele interno, qualquer URL que você joga aqui, ele joga sempre na página inicial, tá? Ele sempre vai jogar lá no arquivo index. Então, não importa se eu abrir aqui, coloquei uma URL, coloquei 15 URLs, tudo que qualquer URL ela cai sempre lá do meu arquivo index, né? Ou ela vai abrir o arquivo, se o arquivo existir, ou ela vai jogar aí para o meu arquivo index. Já o Apache não, o Apache funciona de um jeito diferente. Ou seja, quando você põe uma URL e dá Enter, ele procura um arquivo com esse nome. Se ele não achar esse arquivo, ele vai dar erro. Ele vai dizer assim, olha, não foi encontrado no servidor. Ou seja, para a gente poder fazer com que o nosso sistema funcione como ele funcionava, a gente tem que fazer uma configuração no Apache. Nós temos que dizer o seguinte, olha, Apache, toda vez que você acessar aqui uma URL, você pega essas informações da URL e joga naquele arquivo index, tá? Que é esse arquivo index que está na página, na pasta aqui, inicial do nosso projeto. Ou seja, esse arquivinho, né, index aqui, ó, tá? Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que dizer para ele que toda vez que acontecer dele carregar uma URL, ele tem que jogar essas informações nesse arquivo aqui, porque não é esse o padrão. O padrão dele é, por exemplo, se eu criar aqui uma pasta aqui dentro de public, chamada, por exemplo, data, e criar aqui dentro um arquivo PHP, e eu acessar essa URL aqui, eu consigo acessar o arquivo diretamente. Então, ó, acessei data, repara que ele está listando aqui o meu diretório, tá? Isso daqui é uma configuração aqui do Apache que permite, né, listar diretórios. Isso aqui é perigoso em produção, você deve desativar isso daqui, tá? Mas eu posso acessar, né, diretamente as pastas aqui. Só para mostrar aqui, já vamos desativar essa listagem de pasta, que isso aqui é perigoso, né? Então, como que faz para desativar isso, tá? Mas as opções que eu vou mostrar, eu não vou me aprofundar aqui na configuração do Apache. Então, para desativar isso aqui, porque isso aqui é um risco de segurança, né? Você deixar aí o Apache listar o conteúdo de diretórios, tá? Então, aqui, por exemplo, esse diretório está vazio, né?
Se eu deixar listar, alguém pode entrar aqui, de repente ver quais são os arquivos que tem aqui, e se tiver algum arquivo importante, ele né, mostrar esse arquivo, exibir esse arquivo em tela. Uma forma de desativar isso eu posso vir aqui dentro de data e criar um arquivo HTML comum. Né? Então, se eu vier aqui, ó, então estou aqui na pasta public, data, vier aqui dentro e criar um arquivo, index.html, e eu não coloco nada dentro, tá? Deixa ele vazio, atualizar a página, ó, ela vai ficar em branco, tá? Ou seja, ele pega automaticamente o arquivo index. O problema disso é o seguinte, se a gente parar aqui para pensar, a gente tem nossa pasta assets, certo? Que é a pasta que a gente já instalou Bootstrap e Fonte Awesome. Dentro de Bootstrap, por exemplo, eu tenho uma pasta, aí eu tenho CSS. Tá vendo que nenhuma delas tem um index HTML aqui? Ou seja, se eu não quiser que ele liste, eu vou ter que vir em cada uma pasta dessa aqui criar um arquivo index HTML, ou seja, eu vou ter que criar um monte de index HTML vazio só para evitar. E se eu esquecer, em uma pasta ela será listável. Né? Então, a gente vai mudar isso na configuração direto do Apache. Para fazer isso, clicar aqui novamente no AMP, vou vir em Apache, vou vir aqui em httpd vhosts.conf, ele vai abrir no editor de texto. Aquelas opções de virtual host que nós criamos lá, nada mais é do que isso aqui, ó, esse bloquinho de código aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um novo site, né, uma nova aplicação, e eu não quisesse fazer por aquela tela, bastaria eu vir aqui, copio, colo, mudo aqui o site, mudo aqui em que pasta ele está e tudo mais e vai funcionar. Tá? Então, é aqui que fica definida aquelas configurações de vhost que a gente configurou. Então, aqui, no nosso caso, nós temos aqui essas opções. E tenho aqui esse allow, override e o require. Vou dar aqui só uma breve introdução dessas opções, não vou explicar em detalhes, mas esse require local aqui, ele não vai permitir que a gente, né, acesse o nosso site aí de fora, né, ou seja, a gente só vai conseguir acessar ele localmente. Esse allow override significa o seguinte, que eu posso vir aqui dentro do meu site, dentro da minha aplicação, certo? Então, eu posso vir aqui dentro de public. Aqui dentro de public, eu posso criar um arquivo e esse arquivo ele pode ter configurações do Apache que vão mudar as opções padrão do Apache. Ou seja, eu estou permitindo que através de um arquivo eu consiga mudar as informações, as opções do meu Apache. Tá? Então, aqui no caso, eu estou permitindo. Isso daqui reduz um pouquinho a velocidade do seu servidor Apache. Por quê? Porque toda vez que ele acessa uma pasta, ele vê se existe um arquivo lá dentro com essas configurações para ele poder, né, sobrescrever. Então, uma forma de você fazer você pode configurar direto todas as opções direto no seu Apache e falar assim, olha, essas configurações valem para todos os sites. Ou você pode permitir a sobrescrita e aí nessa sobrescrita você cria um arquivo lá e nesse arquivo você sobrescreve. É o que nós vamos utilizar. A gente vai utilizar isso para poder ajustar aqui, né, as nossas URLs que estão quebradas aqui por enquanto. Então vou dar até um F5 aqui para mostrar que ele ainda está listando, tá? Então a gente vai mexer nisso. Então aqui eu tenho algumas opções. O que tem o maisinho aqui significa que está ativo. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai onde está mais indexes, vamos colocar aqui menos indexes, certo? Vamos desativar os indexes, certo? Eu fiz nos dois porque eu criei o meu projeto aqui, ó, tá em dois locais, ó. Eu criei um site chamado só framework e um framework.local, por isso que eu mexi nos dois. Salvei, posso fechar o meu editor, vou vir aqui no meu AMP, clico, Restart All Services, ele vai mudar aqui para laranjinha, tá reiniciando. Ele vai ficar vermelho, significa que ele parou, laranjinha que ele estava iniciando, verdinho, tá, voltou a funcionar. Cliquei aqui, ó, atualizei, forbidden. A partir de agora, se eu tentar listar o conteúdo de uma pasta, eu vou tomar forbidden. Isso vale, por exemplo, a nossa pasta assets, certo? Proibido. Eu não preciso criar um arquivo index lá dentro. Por exemplo, a pasta do Bootstrap, certo? É forbidden. A pasta existe, mas eu não tenho a opção de listar, tá? Então, isso aqui sempre em produção, né, faça dessa forma. Então, voltando aqui para o nosso caso,
né? Quando a gente clicou em sobre aqui, ele deu erro. Então, a gente vai criar um arquivo de configuração lá dentro da nossa pasta public para ajustar isso. Então, aqui na nossa pastinha public, certo? Então, dentro da minha pastinha public, deixa eu até dar um zoom aqui no VS Code, eu vou criar aqui um novo arquivo dentro da pasta public. Deixa eu apagar minha pasta data também. Criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar .htaccess. Arquivo htaccess serve para mudar as configurações do Apache, tá? Se você estivesse usando o Nginx, arquivos htaccess não funcionam com o Nginx. No Nginx, a configuração é feita de outra forma. Então, cada servidor configura de um jeito. No caso, se fosse um servidor da Microsoft, né, um IIS, essa configuração é de um jeito. No caso de ser um Apache, é de outro jeito. No caso de ser Nginx, é de outro jeito, e assim por diante, tá? Então, aqui nós vamos configurar aqui o nosso htaccess, tá? Antes da gente começar, a gente tem que ver também uma outra coisa. Para poder fazer o que nós queremos, nós vamos ter que vir aqui no AMP, clicar, vou vir aqui em Apache Modules, e eu preciso ter certeza que Rewrite Module está ativo, tá? Se esse cara não estiver ativo, o que eu vou colocar agora não funcionaria, tá? Então, sempre que você quiser fazer esse processo, ou seja, você quer criar esse padrão chamado Front Controller, ou seja, todas as configurações, todas as URLs sempre são enviadas para o arquivo principal, e o arquivo principal que toma conta de como vai funcionar, isso a gente chama de Front Controller. Você precisa que o seu servidor web esteja com essa opção de Rewrite ativa. No Apache isso é esse mod, né, Rewrite aqui, esse Rewrite Module. E se você tiver no Nginx, também tem que estar ativa a opção de Rewrite. Se você tiver no IIS, tem que estar ativa a opção de Rewrite, assim por diante, tá? Então, maravilha. No nosso arquivo htaccess, nós vamos colocar algumas regrinhas. Primeira regrinha, Rewrite engine, espaço, on. Significa que eu estou ativando o rewrite nesse site, nessa URL, tá? Feito isso, vou criar uma regra. Eu vou colocar aqui um rewrite condi, ou seja, uma condição. Essa condição será porcentagem, e dentro de chaves, vou colocar aqui, ó, request file name, ou seja, se ele estiver procurando, né, se eu acessei uma URL e for um arquivo de verdade, aí eu vou colocar aqui, entre colchete, or, e na linha de baixo aqui, ó, rewrite condi porcentagem. A propósito aqui, ó, request file name, né? Faltou eu colocar isso aqui, ó, traço F, tá? Ou seja, se o que eu estou tentando acessar, tá? Então aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, se aquilo que eu estou tentando acessar for um arquivo, o traço F é para dizer se ele é um arquivo, tá? Ou, aí eu vou copiar aqui, ó, o meu rewrite condi. Se o que eu estou procurando for um diretório, ou seja, se for uma pasta ou um arquivo de verdade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Rewrite rule, certo? Vai criar uma regra. Que regra vai ser essa? Eu vou colocar aqui o acento circunflexo. Esse acento circunflexo significa o seguinte: qualquer URL, tá? Então, como que a gente leria aqui, ó? Ativa a reescrita de URLs. Aí aqui, isso aqui é um if. Se a URL for um arquivo ou for um diretório, não importa qual seja a URL, o sinalzinho de menos significa não redirecione, ou seja, não vá para lugar nenhum, e dentro de colchete um L maiúsculo. Significa, a regra acaba aqui. Ou seja, se for essa condição, vai cair automaticamente nisso, e esse traço L significa não leia o restante, porque o restante não importa, a regra finaliza aqui, tá?
Essa é a nossa primeira regra. Isso daqui vai ser para quê? Para que se ele abrir um arquivo CSS, se ele abrir um arquivo JavaScript, se ele abrir uma imagem, não dê erro, tá? Aí, o que, que vai acontecer, né? Se não for isso, aí nós vamos criar aqui uma regrinha. Então, vamos criar aqui, ó, uma rewrite rule, certo? Novamente aqui o chapéuzinho, significa que se não for a regra de cima, vai ser essa regra, e essa regra significa mande para o arquivo index.php, e essa é a última regra, certo? Com essa configuração feita, se eu vier aqui agora na minha URL e atualizar, eu tenho aqui, deixa eu só ver, ele deu um errinho aqui, dizendo que tá com a configuração incorreta. Aqui deu um erro, olhando aqui nas minhas configurações, na verdade eu escrevi errado aqui, ó, eu escrevi rewrite conf, rewrite cond, né? Condição de reescrita, aí não vai funcionar mesmo, tá? Vou voltar aqui, F5, agora tá aqui funcionando. Então repara aqui, agora, quando eu clico aqui no sobre, né, ele já não tá dando mais aquele erro. Só tem um problema, ele não tá navegando aqui, ó, página inicial, coloquei sobre, ele deveria ir para a página sobre. Se eu colocar aqui, ó, produtos, certo? Ele também não está indo para produtos, ou seja, ele já está caindo lá no index, mas ele não está reconhecendo aqui, né, a barrinha aqui. Por que isso está acontecendo? Bom, vamos voltar aqui na nossa aplicação, vamos voltar aqui no nosso source, nosso configs, e vamos entrar aqui na pastinha routes, não, no arquivo router, tá? E aqui a gente estava usando o pathinfo. O pathinfo, ele só funcionava porque todas as requisições, elas sempre iam lá para aquele arquivo. Ou seja, era o jeito que o PHP lá, o servidor do PHP funcionava. No nosso caso, como nós estamos usando aqui o Apache, agora nós vamos utilizar o request URI, certo? Fiz isso. É só essa alteração que precisava. Olha aqui, página de produtos, certo? Ó, sobre, olha aí, tá funcionando, tá? Então, pasta produtos número 8, por exemplo, ó, então já tá funcionando. Era isso aqui que a gente precisava para poder fazer a configuração. Então, só para finalizar, a gente vai adicionar aqui nos nossos arquivos mais uma configuraçãozinha, que é aquela do strict types, né? A gente não colocou aqui em nenhum local do nosso projeto que ele é obrigado a seguir os tipos das variáveis, tá? Então a gente vai colocar. Então eu vou vir aqui, ó, index, colocar aqui, ó, declare strict types igual a 1, certo? Essa declaração, ela tem que estar em todos os arquivos PHP. Então não adianta só você colocar lá no primeiro e falar, não, a partir de agora tudo vai funcionar. Não, ela é por arquivo. Então eu vou vir em cada um dos meus arquivos. Então eu vou vir aqui, arquivos PHP que tem código. Então eu vou colocar aqui, tá vendo? No header, no route resolver, no router, no routes. Vou vir aqui em controllers, no about, vou vir aqui, ó, no home, vou vir aqui no not found, vou vir aqui, ó, no products, vou vir aqui no functions, certo? Vou vir aqui, ó, nas páginas, por enquanto, as páginas, só a página de produto, que tem código HTML de verdade, então vou colocar nela, nas outras por enquanto não. Vou vir aqui, ó, no app, certo? No path e no types. No types não, porque o type só vai ter tipagem, tá? Que mais que eu vou ajustar aqui no meu? Eu escrevi controllers aqui com 3 L's, né? Então eu vou copiar aqui, vou vir aqui no meu VS Code, ó, buscar por controllers. Eu coloquei em todos esses lugares. Vou trocar por controllers somente com 2 L's aqui. Vou clicar nesse botãozinho, ele vai trocar em todos os lugares para mim. Ele encontrou 5 ocorrências, então trocou aqui para mim. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui, na verdade que eu já fiz, é o nome das pastas aqui eu troquei para maiúsculas, certo? Geralmente projetos PHP, o nome das pastas são maiúsculas. Então troca aí o de vocês também. E depois é só vir aqui, ó, no arquivo path e trocar aqui, ó, components com C maiúsculo, controllers com C maiúsculo, functions com F maiúsculo, pages com P maiúsculo e configs
com C maiúsculo. E talvez você esteja se perguntando por que que o meu estava aqui em minúsculo e funcionou, né? Sendo que a minha pasta já está com o nome maiúsculo. E a resposta é simples, eu estou usando o Windows. No Windows não existe diferença entre a pasta Components com C maiúsculo ou C minúsculo. No Windows não existe diferença de letras maiúsculas ou minúsculas em nomes de pastas. Mas se eu estivesse rodando isso aqui no Linux, isso daqui já teria dado problema, porque no Linux letras maiúsculas e letras minúsculas são diferentes nos nomes das pastas, tá? Mas fez aqui, ajustei, vou rodar aqui, ó, tá tudo funcionando, certo? Então a partir de agora nós já temos aqui o nosso projetinho configurado com o Apache, e aí nas próximas aulas a gente vai ver como criar um menu. Então a gente vai criar um menuzinho aqui para o nosso site e depois a gente vai conectar no banco de dados, tá legal? Então essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, segue nas redes sociais @classefinal e até o próximo vídeo.